aqui na propriedade do senhor Pedro Bortolotti, aqui em Rio Novo do Sul, conversando com a bióloga Fabiana Ruas, que é responsável pelo programa Palmáceas e Produtos da Floresta. Fabiana, hoje nós viemos conhecer aqui o plantio de Jussara, que é o famoso palmito, né? O Euterpe edulis. Como que esse trabalho está se desenvolvendo? O que é exatamente o palmito? Quer dizer, as pessoas conhecem o palmito na lata. Como que o palmito hoje está? A gente acredita que o palmito Jussara, né, seja o palmito mais aceitável em termos de mercado, de degustação, né, para uso das pessoas de uma maneira geral. Há uma preferência muito grande pelo palmito Jussara, que é, como você falou, é uma espécie de palmeira nativa da Mata Atlântica, né, que é a Euterpe edulis, que é parente, digamos assim, né, a grosso modo falando, do açaí, que é o palmito, né, que é a palmeira da Amazônia. Então, a Jussara, que é nossa nativa aqui da Mata Atlântica, é uma palmeira que realmente está na lista das espécies ameaçadas de extinção, justamente por esse uso, né, no passado, para a extração do palmito. Então, esse uso acabou acarretando num quase desaparecimento da espécie em algumas regiões do nosso estado do Espírito Santo. Principalmente pelo pessoal que mora na área urbana, muitos não sabem que para se tirar um palmito é necessário derrubar uma árvore desse tamanho, né? Para pegar apenas a parte... uma pequena parte, né, do tronco, que é a estirpe, né, da palmeira, e no caso da Jussara, é um único tronco. Então, se você cortar para poder extrair o palmito, você matou a palmeira, né? Então, daí, por isso que ela quase que se extinguiu, porque foi muito extraído no passado, não existia uma certa regra nessa extração. Então, esse uso indiscriminado, né, e as pessoas entram nas áreas naturais para fazer essa extração do palmito de uma maneira que não é uma maneira sustentável, digamos assim, né? E aí essa palmeira veio quase que desaparecer no estado. E qual o caminho que a gente deve seguir? Esse exemplo nós viemos conhecer aqui do senhor Pedro Bortolotti. Ele faz o cultivo dessa espécie e faz também um aproveitamento econômico ao mesmo tempo que ele preserva, né? Isso, é uma alternativa para o produtor rural, né, que tem ainda a espécie, né, de palmeira da Jussara na sua propriedade e quer tirar alguma renda com essa palmeira que não seja, digamos assim, o palmito em si. Futuramente a gente pode até pensar em iniciar um programa, né, de uma forma mais consciente, mais sustentável, que possa vir sim a extrair o palmito. Mas nós pensamos agora numa alternativa para o produtor tirar a renda dessa palmeira sem ter que matar a planta, né? E essa alternativa seria a coleta dos frutos da palmeira. Por quê? Através do despolpamento desses frutos, né, ou seja, do processamento desses frutos, você faz uma polpa, né, que é muito semelhante à polpa do açaí, com as mesmas características, mudando muito pouca coisa, uma qualidade também muito boa. Então é uma alternativa para o produtor que queira, né, explorar a Jussara de uma forma diferente, né, preservando a espécie, porque você não precisa cortar a planta, você apenas colhe os frutos. Então o produtor tem a sua renda garantida, mais ainda porque ele não vai precisar ficar sem aquela palmeira, ela vai estar sempre trazendo lucro, trazendo renda para o produtor, e a gente ganha também em termos de preservação da espécie. Certo. Aqui nesse caso ela está associada também com café e outras espécies aqui, inclusive a bananeira, né? Isso, aqui a gente tem um exemplo um pouco parecido com o que a gente chama de sistema agroflorestal, que é um SAF, né? Então a gente tem a palmeira consorciada, né, associada com o café, a gente tem outras espécies cultivares, né, que são tem banana, temos abacate, temos algumas outras árvores nativas também da Mata Atlântica. Então é uma forma de você otimizar o espaço. Hoje o nosso principal público dentro do Incapé são agricultores familiares, né, cujas propriedades estão cada vez menores. Então há uma necessidade técnica da gente utilizar essas ferramentas e conciliar as áreas de produção. Então a gente precisa produzir maior quantidade num espaço menor, né, com uma área menor.
Então a gente tem que lançar a mão dessas ferramentas, essas novas tecnologias, para que o produtor venha ter renda o ano todo, né, e num pedaço de terra menor, porque cada dia que passa as propriedades estão ficando com tamanhos menores, né? Sim, até porque a pecuária extensiva ela tem uma renda muito pequena por hectare, né? E está ficando cada vez mais difícil o produtor se manter apenas de uma atividade como essa. Exatamente. Dentro do Incapé a gente trabalha bastante em busca, né, de alternativas para o produtor familiar poder sustentar a sua família, manter a sua propriedade e ainda ter esse ganho ambiental, que é a preservação do solo, ou seja, ter o solo sempre coberto, diversificado, né? Porque a gente sabe que a monocultura, apesar de em algumas situações ter uma alta produtividade, mas ela requer vamos dizer assim, um exaustivo uso do solo, né? E em termos de insumos, e, enfim, tudo fica mais complicado. Então a gente prega muito essa questão da diversificação para a agricultura familiar e também para eles terem várias fontes de renda, não depender só de uma única fonte de renda, principalmente na época de entre safra, né? Ele pode até ter uma renda principal, uma atividade principal, mas há necessidade que ele tenha outras rendas também, né? Diversificar isso para numa época de digamos assim, que ele venha ter algum problema algum preço com algum produto, né? Enfim, algum problema de praga ou doença na sua propriedade, ele não ficar totalmente desfalcado de recurso financeiro para manter a sua propriedade e sua família. E além de tudo, cumpre uma função ecológica importante, além de estar preservando a espécie, né? O Euterpe edulis, a Jussara. Também a cobertura do solo, a gente percebe, né, a serrapilheira, né, que essa camada de folhas secas sobre o solo, protegendo a estrutura do solo, inclusive a infiltração de água para a manutenção dos nossos rios. Exatamente. Então você tendo o solo coberto, você tendo o solo protegido, você ameniza, né, os efeitos assim negativos de temporais, de época tanto temporal como de seca, né, e você tem essa questão também da avifauna. Então você, a partir do momento que você tem uma área arborizada, que você insere a árvore, a palmeira na propriedade rural, você vai atrair outros animais, né? Você vai atrair animais, a avifauna principalmente, e aí vira um ciclo assim positivo, né? Com saldo positivo, porque aquele animal vem se alimentar e ao mesmo tempo ele vai servir como dispersor. Então, quer dizer, a gente vai tendo o ambiente aí se restabelecendo. Sim, agora vamos ouvir o proprietário da área, o senhor Pedro Bortolotti, que é o responsável por esse trabalho aqui que está sendo feito aqui com a Jussara. Senhor Pedro, como que o senhor começou? Isso vem de uma necessidade, né? A gente trabalhava muito com produto químico, né? E na época a gente trabalhava, sentia que o produto químico dava problema para a gente. Que era para o café, né? E era para o café. Café e banana. E também, né, muito adubo que a gente usava. E o adubo, na lógica, dava uma renda, mas tirava também o lucro da gente. Então nós resolvemos, a partir daí, mudar a técnica, né, e vamos partir para uma coisa mais natural. Que a gente sentiu, trabalhar com a natureza seria uma forma da gente viver mais dignamente, devido ao não uso de veneno, que quando a gente mais saúde também, mais né? Saúde. E aí chegou um certo período que a gente, sabendo da entrada do açaí do Pará na região, nós tentamos entrar também com o suco da palmeira Jussara. Esse trabalho de cultivo da Jussara aqui, ele foi iniciado no meio do cafezal? Justamente, a gente analisou que seria uma forma de juntar o útil ao agradável, né? Seria o café, a banana e a palmeira Jussara. Inclusive a palmeira Jussara ela se adaptou muito bem, né? Porque depois que ela passou acima da bananeira do cafezal, ela não dá problema mais. Então hoje o café diminuiu um pouco a produção, mas nós temos uma renda que no momento que o preço do café cai, aí o preço como diz, do fruto da Jussara melhora, né? Esse café
sombreado, né? Porque quando a jussara começa a atingir um determinado tamanho, sombreia um pouco, tira um pouquinho a produtividade do cafezal, né? Com certeza, ele tira um pouco, mas mesmo assim é muito viável. E outra coisa também Você economiza também produto químico, outras coisas que normalmente utilizavam no café, né? Com certeza, tem mais de 30 anos que a gente não usa adubo químico, agrotóxico de um modo geral, não usamos nada. Só usamos mesmo só a natureza para... Inclusive a gente percebe, né, próximo do café, esse monte de palha que cai e que acaba sendo um excelente adubo para o café, né? Com certeza, isso daí, como a Fabiana já disse, né, ela evita a erosão, ela evita o impacto das chuvas intensas com o solo, né? A presença do sol direto com o solo, isso se forma mais micro-organismos para a planta desenvolver melhor. É por aí que as coisas vão funcionando. E o senhor já notou aumento da quantidade de água nas nascentes, nos córregos aqui? A gente viu muita água clara, a gente vai mostrar aqui. Pensando no futuro, né? Hoje o mundo todo está brigando por causa da água, da pureza da água. Aqui a gente tem uma água muito pura, inclusive a gente tem as vizinhanças que usam dessa água. A gente sempre não pensa na gente, mas pensa nos amigos, nos animais, na vida em si, que está próximo da gente. Os produtores da região, como que eles estão reagindo? Tem muita gente também adotando esse mesmo tipo de plantio? Sim, a partir do momento que a gente chega na propriedade e a gente fala que tem um valor no fruto da jussara, na lógica ele já vai preservar, que o agricultor está sempre pensando também, né, alguma alternativa para ele sobreviver em cima da propriedade, alguma coisa rendável. Sim. E aqui na região, o senhor já observou vários outros produtores, né? Com certeza, eu acho que está em torno de umas 50, 60 pessoas influenciadas, né? E aqueles que não aderiram à ideia ainda, mas está bem, como eu disse, bem próximo a aderir à ideia também, porque é uma área que todo mundo está vendo que a partir do momento que você preserva, que você deixa de usar o veneno, é mais lucro. E a jussara dá essa sustentabilidade. A importância da preservação é que a gente vê a aproximação de animais que já não existiam mais aqui, estão aproximando, porque tudo aparece de acordo com o alimento. Tendo alimento, as aves, os animais, né? Porque aproxima-se de uma cadeia alimentar. Tendo alimento, junta um pássaro, depois o outro vem, o outro aproximando também, aí se forma um ambiente natural. A gente estava conversando antes na sua casa, onde comemos um bolo muito gostoso feito pela sua esposa, e o senhor estava falando da dispersão das sementes por pássaros, né? Quer dizer, passou a se utilizar, não se utilizar produtos químicos, os pássaros aumentaram e a dispersão das sementes da jussara também é feita, né? É aquele estudo que o senhor fez de observação. Isso acontece a partir do momento que tem uma planta com frutos maduros, né? Os pássaros pegam aquela fruta e levam até 100 metros. De 100 metros para frente, ele já encontra dificuldade de trafegar com essa semente. Aí o que acontece? A gente, às vezes, planta uma outra planta a 100 metros, quando não há possibilidade de plantar mais próximo, que o tempo da gente é curto, né? Aí o pássaro vai fazer, como diz, o que a gente ia fazer, ele está fazendo para a gente. Fazendo a dispersão. Inclusive aqui, 80% foram os pássaros que plantaram para a gente. Semearam, né? Os animais, os pássaros vêm, pousam numa árvore, né, numa palmeira, e vai para a seguinte, e aí nesse trajeto que eles vão fazendo, né, que são os puleiros, são puleiros naturais, na verdade, né, e aí eles vão dispersando nesse trajeto, nesse caminho, eles vão dispersando as sementes, né, da espécie e aumentando. Isso para a gente é maravilhoso, porque é uma forma de você restaurar uma espécie que estava em extinção, né, então é uma forma natural, quer dizer, o produtor tem a sua renda, tem o seu lucro, não precisa retirar a palmeira é mantida, a árvore é mantida viva, e você tem toda essa questão de conservação de água, de solo e ainda como fonte de alimento para diversos animais. Certo, Fabiana. A questão das normas para se utilizar esses produtos que estão saindo agora, como que isso está sendo trabalhado?
Então, no ano passado, né, em 2013, nós fizemos um trabalho em conjunto com o IDAF, né, que é o Instituto também do Estado do Espírito Santo, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, e a gente foi lançado uma instrução normativa em julho do ano passado, né, e nós fizemos até o lançamento dessa instrução normativa aqui na propriedade do Seu Pedro, no evento, né, Seu Pedro, no ano passado. Sim. E assim, agora nós temos condições assim legais para poder respaldar o produtor que quiser fazer a coleta dos frutos da Jussara, né? Chama Instrução Normativa para Coleta Sustentável, né, dos frutos de Jussara. Então tem algumas regras descritas nessa instrução normativa, como por exemplo, se você tem que sempre deixar um cacho, no momento de fazer a colheita na palmeira, você tem que sempre deixar um cacho justamente para preservar a espécie, né, porque aqueles frutos vão ser dispersados e para fornecer esse alimento que a gente estava comentando para a fauna, né, para a avifauna. Então, é um processo relativamente simples. O produtor basta procurar um escritório do INCAPER ou do IDAF, preencher alguns formulários, um formulário que tem lá. Então, o nosso colega do INCAPER ou do IDAF vai até a propriedade do produtor, olha a área que ele tem, ou seja, a área plantada ou área, né, nativa, porque se for plantada, pelo espaçamento do plantio, o técnico consegue perceber que realmente ali houve um plantio. Se for em área nativa, há que se ter um pouco mais de cuidado, né, no levantamento dessas matrizes, porque aí é com base nesse levantamento é que vai ser calculado quanto de quilos ou toneladas de frutos de Jussara o produtor vai poder comercializar, vai poder coletar. O IDAF, juntamente com os outros órgãos da área de agricultura do Estado, desenvolveu essa instrução normativa, né? Foi publicada em 2013, que trata das normas, né, para a utilização do Jussara, que é uma espécie nativa, e nela a gente vai tentar fazer o quê? Fazer com que o produtor possa utilizar os frutos da Jussara, mas que, né, não esteja prejuízo para o desenvolvimento das plantas. Os produtores devem apresentar um plano de manejo simplificado no IDAF. Ele pode ser feito conjuntamente com o INCAPER, e esse plano de manejo ele vai ser entregue aqui no IDAF. Nós vamos fazer o controle da fiscalização se o plano está sendo seguido corretamente. Para cada planta que você realizar o corte dos frutos, você deve deixar um cacho, né? Para cada planta que você explora, você deve plantar outras 3 plantas da espécie. E também após o processamento dos frutos, 20% dos frutos devem ser retornados aos locais de plantio para que haja regeneração do Jussara. A ideia é que a gente consiga organizar grupos de produtores em associações ou cooperativas, que esse grupo possa ser um fornecedor de frutos, ou seja, ele pode entrar na sua área de mata, fazer a coleta sustentável desses frutos, desde que cadastrado direitinho, com um plano de manejo simplificado, e pode comercializar esses frutos para qualquer unidade que beneficie, que processa. Como é feita a coleta dos frutos aqui? Essas árvores são bem grandes, né? Isso nós inventamos, né, uma forma de cabos de alumínio, né, que seria o alumínio é uma ferramenta bem leve, material leve, e a gente fez o acoplamento, né, parafusamos e fazemos a emenda até chegar ao cacho. Aí uma pessoa deve dar em torno de 8, 10 até 12, né, metros. Isso a gente, quando tem uma planta menor, a gente tira um pedaço da ferramenta, né? Aí consegue a gente colher. Emendando o cabo, né? Isso, aí na ponta fica uma foice, né? E embaixo armamos uma rede segurada dos dois lados, né? Onde corta o cacho e cai dentro da rede. Depois nós derriçamos e ensacamos. Muito bem. O senhor vai mostrar o que pra gente agora? Um plantio aqui? Eu vou mostrar aqui umas árvores que estão consorciadas a palmeira, né, para vocês verem que a palmeira Jussara é da Mata Atlântica. Ela não tem problema de conviver com outras árvores, né, nativas.
da mesma forma ela vai convivendo tranquilamente. E a banana, ela é interessante aí também para agregar um valor a mais, porque a bananeira ela se desenvolve mais rápido e frutifica mais rápido. A bananeira para nós é uma forma mais assim ela dá uma rendazinha extra para a gente, e a gente não vai deixar de colher junto com a palmeira jussara, e também, né, tem os animais que passam na propriedade aqui, como a irara e outros, coati, né, o lagarto que se alimenta de banana, e vai aproveitar também os cachos quando amadurece. Daqui nós estamos num trecho aqui do plantio, tá numa área bem declivosa, com pedras, que se fosse a céu aberto, com culturas, com tratos culturais normais, ficaria sujeito à erosão, né? Aqui nós estamos uma área com grande quantidade de palmeira jussara e também com outras árvores da Mata Atlântica. Seu Pedro, fala um pouquinho sobre isso. A importância que a gente chegou à conclusão que a partir do momento que você faz um desmatamento para plantar a jussara, não é viável, né? Nem colocar fogo. A jussara você pode plantar, né, em curva de nível, junto com cafezais abandonados, né? Áreas que não se produz nada. Mas nunca dizimar outras árvores que estão já na área. Porque ela cresce em um solo com pouca matéria orgânica? O solo já meio degradado? Não, a jussara ela gosta sempre de bastante matéria orgânica, inclusive onde tem uma folhagem que protege essa planta, né? Sim. Se tiver uma área degradada mesmo, ela não vai conseguir nem germinar. Sim. Tem que ter um pouquinho de sombra também. Com certeza. O sombreamento é muito favorável a ela, ao desenvolvimento dela. Ela cresce muito mais rápido e produz até mais rápido. Quanto tempo o senhor acha que já começa a produzir fruta? Olha, nós temos aqui na propriedade que já produziu com 5 anos, mas a gente dá uma estimativa de 5 a 8 anos. Sim. Isso é o tempo que ela leva para produzir. Doença? Doença a gente não tem constatado nada. Graças a Deus, né, a gente tem o plantio aqui, mais de 20 mil plantas, né? E a gente não comprovou nada de doenças, nem pragas. Nós estamos ao lado do pé de café, que está aqui no meio da mata. O café, ele não tem a produtividade grande, mas produz o café ainda aqui. E é um café orgânico, né? Porque não tem adubo químico, nem produtos químicos para defensivo. Isso, a importância dessa produção de café, mesmo que produza menos, mas a gente vai ter o resultado que a gente entrar como produto orgânico. Inclusive, eu estive conversando com o vice-presidente da Coopervida e ele disse que está formulando lá as documentações para a gente entrar com produto orgânico, café, banana, inclusive a jussara, né? Que aí vai agregar valores, sim, no produto. Vou mostrar aqui um pouquinho o adubo natural. Como que o café ele é adubado aqui, ó. Naturalmente, muita folha, muita serrapilheira. Isso vai se decompondo e tornando o solo bastante fértil, ó. O solo, ó, é muito orgânico, muita matéria orgânica aqui para servir de adubo natural. Na região nossa aqui de Rio Novo do Sul e dos municípios limítrofes, as atividades principais são o café, a banana e a pecuária. As palmáceas, de uma maneira geral, elas passaram a ter uma importância muito grande. Até na consorciação com o café. Até na consorciação. Então, se você pensar no seguinte, né, hoje existem programas governamentais que estimulam a preservação, recuperação de áreas que foram degradadas, que estão degradadas. Eu citaria aqui o programa Reflorestar, né, que incentiva a recuperação dessas áreas degradadas. E essas palmáceas, a pupunha, açaí, jussara, elas passaram a ter essa importância maior na composição desses programas de recuperação ambiental. A gente costuma falar que a semente, né, tanto do jussara, do açaí, da palmeira, depois que passa por esse processo todo que a gente viu lá de despolpamento, ela fica uma semente muito mais fácil de germinar do que uma outra semente in natura, né, colhida já direto no campo. Sim. Então esse é um trabalho de extensão que o Incapé também faz. Então nós temos mais uma vez a parceria aqui com os produtores
que a gente pega essa semente após passar por todo esse processamento da polpa e ser despolpada, a gente leva para a fazenda do Incapé, que fica em Viana, a fazenda que é centro regional daqui de Viana, né, a fazenda de Jucuruaba, Reginaldo Conde. Sim. E essas sementes, a gente aguarda, são colocadas numa caixinha de areia, então essas sementes germinam até sair a muda. Né? Então esse trabalho também facilita, propicia que a gente possa estar multiplicando com outros produtores que também queiram, né, inserir nas suas propriedades a palmeira, a juçara, nas áreas nativas ou em meio das suas plantações de cultura agrícola tradicional, convencional, sem problema algum. Então o Incapé fornece, né, as sementes pré-germinadas para o produtor ou a própria semente para o produtor que tem interesse em inserir isso na sua propriedade. Certo. Então aquele produtor que está nos ouvindo, ou então aquela pessoa que tem um sítio de recreio que queira levar para plantio, pode procurar o Incapé? Pode procurar o Incapé, tanto o escritório local do município, né, como a gente lá na sede, em Vitória, e nos procurar que esse material não falta para o produtor. A semente pré-germinada para a gente é tranquilo de estar fornecendo. Aí tanto a prefeitura também, prefeituras que tiverem interesse em cultivar a planta ou produzir nos seus viveiros, nos seus hortos municipais, o Incapé pode estar fornecendo, porque o objetivo da gente é fazer a espécie sair da extinção, né, se eu voltar, o nosso estado voltar a ter fartura da juçara e futuramente a gente poder contar com essa espécie, tanto para poder explorar o fruto ou o palmito de uma forma mais sustentável. Conta aquela história que o senhor falou de um amigo seu. Não, o meu amigo hoje trabalha na cidade aqui próxima, Rio Novo, né? Rio Novo do Sul. Ele disse um dia para mim: rapaz, aquela propriedade que vocês têm lá, vocês vão passar fome, porque é pedra, é muito mato, não tinha estrada, né? E acabando nós procurando uma alternativa, né, que seria trabalhar naturalmente com a natureza. E hoje eu acredito que a gente mantém os 4 filhos na faculdade, né? Eu tenho meu irmão também que tem um filho fazendo faculdade. E a gente sem problema nenhum. Talvez hoje seria a propriedade que dá mais renda aqui no município, em termos de área, né? Em termos de localização, é a nossa, porque, enfim, se fosse uma outra propriedade, uma outra administração, a gente não ia conseguir sobreviver aqui mesmo, não. Ia ter dificuldade.